E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Trajetória. E hoje eu estou aqui com a minha noiva Tainá novamente. E aí, galera, tudo bem? E com outra família muito especial aqui. E eles vão estar se apresentando para vocês. Oi, galera, tudo bem? Me chamo Douglas. Me chamo Nicole. E eu me chamo Monique, mais conhecida como Nick. Aê! Eu queria saber um pouquinho mais sobre vocês, em quantos vocês são, com que vocês trabalham. Eu queria conhecer um pouco a vida de vocês. A família de vocês. A família de vocês. Fala aí, amor. Nós somos em 5, né? Eu já tinha meus 2 filhos, né? Um tem 23, outro tem 25, fez ontem. E a Nicole, que é de nós 2. Né? E meu outro filho casou, foi embora para Valinhos. Em casa mesmo tem eu, o Douglas, a Nicole e o Marcelo, meu mais novo. Eu trabalho com açaí, trabalho em casa, faço delivery, né? Pelo iFood, não sei se pode falar. Pode. Então, eu faço delivery. E eu tô mais em casa por conta de um irmão especial que eu cuido, né? Então, eu tenho que ficar em casa. Então, eu larguei mão de tudo pra ter esse tempo com ele e não deixar de trabalhar também. Caramba, não sabia. Viu? Isso que é bom. A gente não sabia. Bom, a primeira pergunta para vocês é como vocês conheceram a Cristo? Qual foi a primeira experiência com Cristo de vocês? Boa. Olha, eu conheci a Cristo por curiosidade. Lógico, eu tava passando um perrengue na minha vida. Mas eu trabalhava numa lanchonete aqui no Trevo. E a Mônica, né, a Muquinha, trabalhava comigo. E eu era católica. Sim. Só que eu via os cristãos como vestido longo, coque na cabeça. Sim. E não pode. Eu falei, eu nunca quero ser crente pra ser assim, né? E eu conheci a Mônica, e a Mônica podia usar bermuda, ela podia cortar o cabelo. Eu falei, gente, ela falou assim, Nick, eu sou cristã, eu sou evangélica. Eu falei, como? Você pode? Ela, posso. Aí ela começou a me falar de Jesus. E eu falei, poxa, eu quero conhecer esse Jesus dela, né? E ela me convidou pra vir aqui mesmo, num culto de terça-feira. Eu vim, e foi engraçado que aqui tinha uma mulher que eu não gostava, e ela não gostava de mim, depois eu soube, a Cássia. E nesse dia eu tava aqui atrás, foi o pastor Luíde até. Ele falou pra ela, Cássia, ora por aquela irmã. Aí ela olhou assim, ela falou, não vou negar, né, vou lá. Aí ela orou por mim, nossa, eu chorei tanto, nunca tinha ouvido uma oração tão linda, né? E aquilo foi impactante pra mim. Então naquele dia, olha, foi tudo muito rápido. Naquele dia teve apelo, eu me apaixonei por Jesus e eu aceitei Jesus naquele momento. Depois de 6 meses me batizei. Nossa, Aqui. que bom. Glória a E Deus. isso faz quanto tempo? Foi em 2005. Nossa, 20 anos. 20 anos. Foi no comecinho de 2005 que eu me batizei. Né? Então, 25. Caramba. E tu? Bom, minha história é um pouquinho mais longa. Eu sou de uma família do candomblé e desde novo cresci nesse meio, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Só que assim, era uma religião que eu seguia, mas não entendia. Sempre tinha uma dúvida por volta, né? Por trás disso tudo. Aí cresci normal, dentro dessa religião, até eu começar a trabalhar no site aqui do Belas Artes. Foi onde eu conheci a minha esposa, a Nick. E ela me apresentou a Jesus. Ela falava de Jesus, ela comentava, e vão para a igreja, me chamava e tal. E eu comecei a ir aos poucos, né, através da oração dela, através da oração do pastor, que nós íamos na igreja na época. Ela já não congregava mais aqui. Aí, através disso, eu fui conhecendo a Jesus, passei no encontro com Deus. E foi rápido também, né, amor? Foi. Passei no encontro, nós casamos. Não, eu passei no encontro, me batizei, nós casamos. Que até então a gente começou o namoro ali e tal. E quando eu conheci realmente depois do encontro a Jesus, eu decidi. Aí nós casamos e de lá pra cá estamos firmes aí já
há um bom tempo, desde 2011, né? Desde 2011. Desde 2011. Caramba, que legal. E sempre foi aqui na CCI? Não. Eu me batizei numa outra igreja que tinha aqui no Belas Artes. Que era a igreja onde eu fui, né? Depois de um tempo eu saí daqui, depois de uns 10 anos eu saí daqui e fui para uma outra igreja. E eu apresentei a Jesus de uma maneira muito diferente, né, amor? Porque assim, eu peguei no ponto dele. O que, que ele gosta? Gosta de rock. Ele gostava de Charlie Brown, esses, né? Eu falei, opa, né? A gente tem o Fernandinho. É. Então deixa eu apresentar o Fernandinho pra ele. Ele ia em casa, tava o Fernandinho lá tocando. Ele, poxa, nossa, que som legal, som bacana. Eu falei, Fernandinho. Aí ele, pô, gostei. Aí ele sempre, quando ia em casa, ele pedia pra colocar. Estratégias. Estratégia. Aí eu chamava ele pra ir pro culto, ele não ia. Aí quando eu chegava, eu falava, nossa, o culto foi uma bênção. Você precisa ver o que aconteceu. Aí eu contava assim, ele é mesmo? Eu falei, aconteceu isso e aquilo, foi muito legal. Então eu fui ganhando ele, né? Sim. Ele não conhecia de jeito nenhum. E ele ficou também curioso, né? É. Pra conhecer a Jesus. E eu tava... a gente tava namorando, né? Namoro mesmo, namoro com tudo. Uhum. Então a gente decidiu. Eu falei pra ele assim, olha, é o seguinte, o meu pai, que eu fui ensinada assim, o meu pai, né, não quer que eu faça nada sem casar. Apesar de eu ter 2 filhos, eu nunca tinha casado, eu falei, daqui pra frente eu quero acertar. Então eu quero casar. Você decide o que você quer. Porque eu queria servir na igreja, né? Eu fui ungida obreira, então eu falei, eu não posso fazer errado, eu tenho que acertar. E foi quando ele decidiu ir também, e nisso ele passou pelo encontro e foi dali que, Ali foi o quando ele start. voltou, ele me pediu em casamento. Caramba. Ali foi o divisor de águas, né? O encontro com Deus foi algo tremendo mesmo. O que mudou minha vida, minha história, porque, como eu disse, eu tinha muita dúvida do lado da outra religião e não sabia, né? Eu falava, poxa, mas por que isso e por que aquilo? E nada me explicava isso. Então tinha esse vazio dentro de mim, né? E no encontro Deus preencheu. Tanto que um pouco antes, assim, quando eu tava nessa decisão, se eu ia, quando ela me deu esse intimato, né? Ela falou, ó, a partir de agora é isso, é isso. Aí eu fui num culto de... uma festividade que estava tendo numa igreja, uma das filiais dessa igreja que nós íamos, e lá veio uma mensagem de Deus para mim, né? Um rapaz do nada, assim, nem conhecia tudo, ele me abraçou e ele lançou uma palavra para mim, né? Tá em Apocalipse que ele falou que estou em tua porta e bato. Se abrir, entrarei e serei contigo, né? E aquilo ali foi um divisor. Eu cheguei em casa, chorei, só que assim, até o fato de eu ir pro encontro, eu não avisei nada da minha família. Foi tudo também muito, assim, eu e ela, né? Eu e ela e Cristo, né? Mas não tinha avisado e já esperando uma retaliação, uma coisa, porque é uma coisa você nascer dentro de um lar, né? Então você sair dali para seguir uma outra direção É algo totalmente... é um conflito, né? Sim. Então, através de muita oração, nós colocamos nos pés de Jesus e foi tudo bênção. Tudo cooperou. Meus pais, meus avós, todo mundo da minha família aceitou de boa. É isso que eu ia perguntar. Foi tudo, graças a Deus, Deus preparou tudo. Ninguém ficou chateado comigo, nem nada. Até hoje a gente vive bem. Aceitou ela, né, que é a parte... Porque na visão deles, ela me tirou de lá, né? Uhum. Mas aceitado ela de boa também. Até hoje, graças a Deus, não teve nenhuma retaliação, nem Que nada. bom. É bom isso. Caramba. Você respeita, né? E agora perguntando pra vocês, no modo geral, qual é que foi o processo, assim, na vida de vocês que foi mais difícil? Que vocês viram, assim, o trabalhar de Deus na vida de vocês? Teve algo que aconteceu que foi, assim, marcante? Deles, né, foi quando eu descobri um câncer, né? Aquilo lá pra mim é tudo muito louco, né, na vida da gente, né? Eu tenho um irmão que hoje ele é uma bênção, mas ele me deu muito trabalho. Ele era agressivo, ele era acumulador, ele me deixava maluca. Nossa. Então, até a gente se acertar nesse sentido dele mudar, né? Do jeito que ele é hoje, eu passei muito perrengue. Eu sofri demais. E quando eu tive o câncer, eu desejei a morte. Vou falar a verdade pra vocês. Eu desejei a morte, porque eu não aguentava aquilo que eu tava passando.
Porém, eu tenho uma família, né? Eu tenho a minha base, que é o meu esposo, é meu braço direito, é meu braço esquerdo, é meu porto seguro. Ele e os meus filhos, né? Então, por um lado, que eu queria morrer, porque eu não queria mais viver aquilo, por causa do meu irmão. É ruim falar isso, né? Mas é sim. verdade. Eu queria viver porque eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho 2 filhos lindos que nunca me deram trabalho nenhum e meu esposo que ele é tudo, é amigo, é tudo, né? Então eu falei, peraí, né? E eu tenho a igreja, principalmente porque a oração, nesse sentido, ele tem tanto poder, porque em meio a tudo aquilo eu sentia paz. Nada me assustava. Tudo que o médico ia falar pra mim não era novidade, não me assustava. Uhum. Monique, tava no útero, tava no colo, agora tá no útero, a gente vai ter que tirar tudo bem. Tudo bem. Não queria ter mais filho, né? Já tinha ela. Então Deus fez tudo certinho. E assim que a gente casou, eu falei pra ele, ó, eu não sou mais mocinha, né? Então, ou eu tenho filho agora no começo do nosso casamento, ou não tenho mais. E ele, como não tem nenhum, beleza, então ela veio no começo do nosso casamento. Depois que ela veio, passou um tempo, eu peguei o câncer. Então, se eu demorasse mais, eu não ia ter filho. Caramba. Então, eu vi a mão de Deus ali. Ali eu vi a mão de Deus em tudo. Todos os detalhes, nos mínimos detalhes, eu vi a mão de Deus. Caramba, bonito. Foi uma época um pouco difícil para todos nós. É como ela falou, eu tinha que arrumar forças em mim para passar forças para ela, para tentar conciliar ali, estabilizar a família. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que minha esposa é muito forte, cara. Muito forte. Porque meio a tudo isso, ela nunca, assim, parar pra pensar, ela questionou o porquê, ela reclamou. Lógico, você reclama de uma dor, você reclama, pô, pensa, né? Por que tá acontecendo isso comigo, né? Hoje em dia, câncer é uma coisa que a gente vê tantas matérias, né? Uma coisa que assusta. E ela nunca reclamou, então ela sempre se manteve forte. Ela fala que eu seguro a família, mas ela também é forte pra caramba. Essa mulher já passou bastante coisa e tá aí, ó. Sorridente cuidando de nós. Bonito. Muito bonito. Ai, que bênção, Raia. Tá muito bonito escutar testemunhos assim. Você vê que Deus tá presente em tudo, né? Sim. A mão de Deus está sobre a casa de vocês e isso é bom. Muito bom. Ver a boa, perfeita vontade de Deus na vida de vocês. Que vocês têm um testemunho, têm uma filha linda. É muito bom ver isso. Eu vou fazer uma outra pergunta que é: o que é essencial para sua família? Para a família de vocês, o que é essencial? O que vocês acham essencial? E qual é o legado que vocês querem deixar para a geração futura? A geração, por exemplo, da filha de vocês. A gente se preocupa muito, principalmente nos dias de hoje, escola, amizade. Né? A gente preza Redes muito sociais. por isso. Rede social. E eu acho que o essencial mesmo é Cristo estar no nosso bar. Ele estando, a gente pode passar o que for, né? E ele nos dando a sabedoria para lidar também, né? Com os gigantes que se levantam. Ensinar a nossa filha, porque os nossos filhos já estão meio que encaminhados, né? Eles são sim. batizados, conhecedor da palavra. E ela não. Ela está aprendendo. A palavra diz, né? Ensinar o filho no caminho, né? Ensina o caminho. Você empurrar a criança e falar, vai. Vai Sim. você pegar na mão e ir no caminho. Então, esse é o nosso. É o que a gente quer deixar para ela também, né? Esse ensinamento. E o testemunho, né, amor? Eu acho que é uma parte mais importante que a gente preza muito é o testemunho, essa parte mesmo. Porque assim, ela tem que ver em nós para ela poder daqui para frente ela seguir, né? Porque não adianta nada a gente ensinar uma coisa e viver outra. É. Então a gente tem que viver, mostrar para ela através da nossa vida, nós como casal, né, principalmente, e nós como cristãos. Sim. Não adianta a gente vir para a igreja, trazer nossos filhos para a igreja, falar, ó, presta atenção no que a tia da escola tá falando, e em casa é totalmente diferente. Sim. Verdade. Então, o nosso legado para ela é isso, é ver como o pai e a mãe dela se comporta perante a Cristo, que a gente ensina ela que as coisas de Deus são coisas sérias, né? Não é uma coisa momentânea, não é uma coisa, é uma coisa séria. A gente ensina isso para ela o dia a dia, a gente ensina o que é certo, o que é errado. E a gente sabe que o mundo ele está encaminhando por
por uma linha que hoje em dia, eu vou ser bem sincero, não pensaria em ter filho mais para as próximas gerações. Para mim, parou aqui, porque tá difícil. A gente tá vendo que tá encaminhando para um lado difícil, Sim. Verdade. né? A sociedade é de tudo pode, né? Tudo é normal, então é difícil. E então esse é o legado que a gente tem que deixar para ela. A gente busca deixar, né? A família em si como base e tendo Cristo no meio, sempre. Legal. Aproveitando que vocês falaram de rede social, eu fiquei um pouco curioso pra saber o que é esses seus vídeos de moda que a Tainá tava falando. Explica pra mim que eu não conheço. Sim, eu faço alguns vídeos de arroz comigo, eu faço às vezes minha rotina, e eu faço essas coisas mais do dia a dia, né? Aí eu posto assim, e é isso. Que legal. E você pretende. Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Já pensou nisso? Já tem uma ideia? Antes eu pensava em ser bióloga marinha, mas também é uma coisa que dá bastante trabalho. Dá mesmo. Tudo, né? Aí eu pensei em ser manicure ou cuidar de um salão de beleza. Que legal. E ser influencer? Nunca pensou nisso? Talvez. Talvez, né? É uma boa, né? Eu queria saber, o maior desafio, assim, na criação dos filhos é para vocês. Vocês acreditam que seja nessa questão de como o mundo tá distorcendo as coisas certas? Ou tem alguma outra dificuldade que vocês encontram? O que vocês acham, assim, que é difícil que vocês podem até passar pra gente, né? Que ainda não tem filho. E o que a gente pode enfrentar? Ó, eu assim, tem alguma coisa? É o mundo. É o mundo. É o mundo. É. Eu oro todos os dias para Deus não permitir as más amizades, influências na vida da nossa filha, né? Uhum. Porque eu tenho 2 meninos. O Douglas, a gente casou, eles eram novinhos ainda, né, amor? 13 e 15. Não, menos ainda. É Menos, 10. né? 10, 13 quando a Nicole nasceu. E a gente acompanhou, assim, mais o Lucas, né? Que era mais sapequinho. Uma amizade, umas amizades meio ruins, sabe? Uma fase difícil, complicada. É, isso que eu ia perguntar pra vocês. Ele passou. Mas agora, graças a Deus, ele casou e deu sossego. Mas o Marcelinho sempre foi de boa. Mas na escola, né? É bullying, a gente acompanha a TV, então a gente vê que as crianças são frágeis, outras são agressivas, né? As frágeis sofrem, as agressivas judiam. Então as modinha, né? A modinha hoje é muita coisa ruim, né? Que não dá nem pra ficar citando. Então a gente tem medo disso, o mundo influenciando na cabeça das nossas crianças, até de quem é da igreja, né? Os adolescentes da igreja. Aqui na igreja a gente ensina de uma maneira, lá fora eles aprendem de outra e querem seguir porque é normal, né? Igual ele falou. E é mais Esse prazeroso aqui também, né? Uhum. Mais fácil, né? É uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Vocês acham que teve diferença da criação dos seus filhos, por exemplo, dos mais velhos pra ela? Tipo, você acha que foi totalmente diferente? Porque eu pego de exemplo a minha mãe. Eu tenho 12 anos de diferença do meu irmão. E eu sou filha de outro casamento também. Então, foi uma educação totalmente diferente. Vocês acham que isso daí influencia na educação, do jeito que eles são ou não? Olha, eu acho que não influencia no cuidar, né? Sim. Eu criei os dois praticamente sozinha, depois que o Douglas veio na minha vida, porque eu nunca fui casada. Eu vim casar com ele. A diferença é a criação, é criar em família. Essa é a diferença. Sim. Mas de resto, não. De resto, foi tudo tranquilo, né, amor? Mas em família, ela ter pai e mãe juntos, né? Coisa que os meus meninos não tiveram. Então, essa é a diferença. Mas, no sentido de criação, foi igual. Foi igual. Foi igual. Pra mim, eu não tive trabalho, não tive E problema. mesmo assim, a partir do momento que eu comecei a conviver com eles também, Ah, sim, foi uma referência, com certeza. a parte da criação, eu entendo que você tem que... A criança, ela desenvolve uma mentalidade,
do que ela vai seguir até os 7 anos, mais ou menos. Até os 7 anos ela Sim. toma como exemplo o que ela vê, né? E a partir dali ela vai começar a desenvolver seu caráter, seu jeito de ser, tudo. Então, também a forma como que nós preparamos o ambiente. Eu acho que essa é a parte mais importante de uma criação. Lógico que há um tempo atrás não tinha redes sociais, não era tão fácil igual era hoje. Então, você colocar um videozinho lá na TV, deixar os meninos assistirem, tava tranquilo. Você conseguia criar ali, você conseguia deixar jogar um futebol na rua. Hoje em dia, a realidade é um pouco mais diferente. Diferente. Então, hoje em dia, tem muita gente que fala, poxa, mas dá o celular para a criança e deixa ela lá com o celular, né? Só que, e o contato? E o exemplo de você estar perto, você brincar? Com a Nicole, nós temos assim, a gente costuma dar uma criação dela bem próximo. A gente está bem próximo dela, a gente está sempre conversando, a gente está interagindo o tempo todo com ela. Por mais que a correria do dia a dia, a gente tem que ter tempo dela, né? Então, acho que a criação vai muito do exemplo do que ela vê. Sim. A criança, ela, de acordo com o que ela vê dentro de casa, ela consegue desenvolver ali um caráter, né? Isso Eu é acho que vai verdade. muito disso também. O ambiente faz a criação. Acho que o Sim. ambiente, você preparando o ambiente faz a criação. Isso é verdade. Eu acredito muito nisso, porque meu padrasto é a minha maior referência como pai. Então eu sei muito bem, igual ele começou a namorar com minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. Eu também, meu pai saiu de casa, eu tinha 3, então eu não lembrava o que era ter um pai presente. Então a gente, tipo, quando você sente ali um pai presente, igual, eu preciso de alguma coisa, eu vou pedir logo pro meu pai, que é meu padrasto. Eu peço, pai, eu quero isso. Ele vai me dar. E acredito que isso, se eu não tivesse ele na minha vida, eu não sei qual seria a formação do meu caráter. Porque ele foi a estrutura da minha família, ele que levou a gente pra congregar, ele que trouxe, por exemplo, a gente aqui pra CCI. O lugar que eu me converti também foi aqui na CCI. Então, ter uma base, a mãe, tipo, também é fundamental pro nosso crescimento, mas também ter o pai ali do lado. Olha, a mãe, quando discordar de uma coisa, o pai vai estar lá discordando junto, mas daquele jeito, ó. Minha mãe não deixou, vou pedir meu pai. O pai também não deixou, mas tudo bem. Mas eu acho isso muito bom. E ver a história de vocês mostra que realmente é totalmente diferente a criação. E é bom ver que Deus também realmente tá ali no princípio de tudo. Na criação dos seus filhos, mesmo você sendo mãe solo até os 10 anos do mais novo. Você vê que a criação deles hoje em dia tá casado, hoje em dia tá morando com você mas você vai ver que no final vai dar tudo certo e você vê que no final, mesmo tendo no começo um apoio, sendo você só a rede de apoio deles e no final tendo você também como uma rede de apoio, acho que é fundamental na vida deles e na vida dela também. Isso. Amém, eu creio. Um testemunho deles, no caso, né? Que assim, eu entendo que eu entrei na vida deles, né? Sim. Até então eram os 3. Então eu entrei ali Sim, verdade. na vida deles. Então tinha muita coisa que meu papel de pai, por mais que eu seja novo, tudo ali, mas meu papel de pai sempre foi passar uma referência para eles, explicar para eles, ainda mais homens, né? Sim. E o pai com o filho homem, ele é um pouco mais rígido, porque ele quer que ele seja um homem também, né? Sim. Então teve alguns momentos que sim, eu fui um pouco rígido com eles, né? E eu sei que eles não gostavam, a primeira, né? O cara tá entrando agora em casa, Já quer quer mandar mudar. em mim. Sim. E tipo, tem é diferente da Nicole, que ela sabe que eu sou pai dela desde novo, então meu pai tem que respeitar, acabou. Mas os meninos, eles tiveram um pouco dessa, teve um momento assim, na criação deles, que eles tiveram um pouco desse, né, se retraía e tal, não queria. Aí o Lucas, o mais velho, quando ele foi embora pra Valinhos, igual a Nick falou, ele tava naquele auge da juventude, né, querendo fazer tudo que acha que pode fazer. E ele acabou indo pra lá, morar com a tia, tudo. Aí depois ele constituiu uma família, a menina que ele tá casado hoje. E ele, do nada, simplesmente ele mandou um texto pra mim, agradecendo. Ele falou, cara, me desculpa, me perdoa, me chamou até de pai, coisa que ele nunca tinha feito. Ele falou, pai, me perdoa porque eu não entendia. Hoje que eu tenho minha família, eu entendo todos os ensinamentos que você me deu. Hoje eu consigo ver tudo que você tentou me mostrar e eu não... Nossa, eu até me emociono porque pra mim, imagine você receber Pra mim ele tá bem, graças a Deus, mas não imaginava isso, né? E ele contou isso, né? E tipo, pra mim, caramba, me senti bem pra caramba, porque você quer isso. Você quando
voltando à questão do ensinamento, quando você disciplina um filho, quando você quer dar um norte para ele, porque você já tá vendo lá na frente. Sim. O papel dos pais é esse, é preparar para o que vai vir, né? Então você ali, muitas vezes a criança não entende, fala, poxa, meu pai é chato. Não é. Uma hora ele vai entender ali que esse chato foi por um motivo maior, né? Sim. É verdade. E foi um testemunho assim que eu achei muito, muito interessante. Até hoje eu guardo, pra todo mundo eu falo. Lá na frente é agradecer. É verdade. Verdade. Legal. E na correria, assim, do dia a dia de vocês, no trabalho, não sei se às vezes estuda alguma coisa, como que vocês conciliam isso com Deus? Em buscar, em vir para a igreja? Vocês encontram alguma dificuldade? Como que funciona? Eu trabalho com vendas, né? Trabalho na Adcico e sou vendedor. Então muitas vezes meus horários não são meio corridos, tal. Saio de lá, muitas vezes eu vou direto para academia, então acaba muitas vezes a gente não consegue estar presente em todos os cultos. Os domingos, quando não chove, que a gente tem moto, então choveu, dificultou a nossa vida, a gente procura estar aqui sim. É questão de... É mais isso, né, amor? E o meu iFood, né? Que E- funciona depois isso. das 6. Nossa. Pra ela, o iFood é De o dia mais não vira. corrido. É verdade. Aí, principalmente fim de semana, sábado é uma briga, né? Hoje a gente conseguiu dar escapada. Conciliar. Mas pra gente Imagino. tá... Vocês conseguem auxiliar mais ou menos no trabalho? Porque eu sei, porque eu vendo na rua, por exemplo, o dia todo, eu fico o dia todo fora da rua. Chega horário de culto, às vezes eu tô cansada, eu nem consigo vir, mas eu venho por, né, disciplina. E você, por exemplo, de sábado, domingo, que eu acho que é um dia que deve dar mais vendas, acredito eu, porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo, já tô cansado do trabalho. Às vezes dá essa. Você consegue auxiliar isso? Tipo, a questão. Conciliar isso. Eu consigo no domingo. Domingo, deu 6 horas, eu fecho o iFood. Aí eu tomo banho e venho pro culto. No sábado é mais complicado. Sábado pra mim é cruel. Sábado vende bem, né? Pra quem tem comércio na cidade, sábado Sim. é um dia bom, né? Então é pra... verdade. E em casa, olha só que interessante. Que interessante. Em casa, essa mocinha do nada. Do nada, ninguém ensinou, ninguém falou nada. E ela falou, mãe, eu vou pro quarto. 8 horas da noite ela vai pro quarto, abre a Bíblia, lê uma palavra, escreve e vinha falar pra gente. Vocês podem escutar o que eu escrevi? Só pra saber se tá bem, tá bom? Eu falei, pode. Aí ela, a passagem tava tal. E eu entendi isso e aquilo, tá certo o que eu entendi? Aí a gente explicava, conversava com... E todo dia ela tava fazendo isso. E a gente tava se sentindo já com vergonha, né? Ela nos ensinou. Falei, gente, o que a gente vai fazer? Vamos fazer. Aí ele falou, que tal fazermos o devocional em família? Uma boa. E meu, vamos fazer. Aí todo dia a gente faz. A gente pega a palavra tal, aí antes de Cada um dormir. pega uma palavra, é, a gente vê o que cada um entendeu, né? Uma Sim. mensagem assim, que aquela palavra falou conosco. E se reúne antes de dormir e cada um fala a sua. E o interessante disso, porque Deus fala, meu, de uma forma Deus tão fala, maravilhosa, Deus fala. porque muitas vezes uma palavra complementa a outra. Sim. Tipo, cada um foi pro seu canto, cada um escolheu sua palavra, mas essas palavras se unem. E é no momento que a gente está passando, às vezes é um momento que a gente precisa. Isso é um fortalecimento muito bom. Aí entra naquilo que a gente comentou, é a base, né? Sim. Então, ela já conhece esse lado cristão, ela entende, ela aprende aqui também na escolinha, no ensaio da coreografia. Então ela levou isso para casa e Deus, através da vida dela, fez esse despertar em nós. Porque a gente ouve louvor, a gente lê uma palavra, tem nosso devocional, mas esse devocional em família, nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Cada um Ai, traz uma que palavra bênção. ali. E às vezes a gente tá muito cansado. Aí se um fala, eu fiz devocional, aí não tem como. Então tá, então vamos. Aí a gente vai fazer. Confesso que É tem muito dias que legal. às vezes a gente É. falha. Né? Falha. E aí, fez? Não. Deixa pra amanhã, tá então bom. aí a gente fala. Vamos. Tem dia que não dá, tem dia que a E é interessante energia que meu filho veio, passou uma semana, né, amor? O Lucas Duas, né? Uma semana depois foi e voltou. quase um mês. E a gente não deixou de fazer o devocional. A gente falou, Lu, a gente faz o devocional, tá, filho? Se quiser participar, quiser só ouvir. E a gente teve um dia que ficamos até meia-noite, 1 hora da manhã. Que aí ele Falando, também já pegou uma palavra, trouxe.
Aí É a muito esposa gostoso. dele também já leu um versículo. É. Aí aquilo vai desenrolando, né? Que uma palavra vai puxando a outra, Vai. né? Aí você fala, não, mas isso daí tem a ver com isso aqui. Aí você já começa. Aí daqui a pouco você tá ali pregando, né? Já é Caramba. é a ministração. Da hora, hein? Uma boa Boa. Uma boa dica. Uma boa Isso aí dica. e fortalece muito, viu? É. O casal em si, a família em si, a gente percebe uma união muito forte, né, amor? É, porque assim. você se blinda, né? É. E assim, a gente a questão da gente não vir às vezes pro culto na semana, não quer dizer que a gente não esteja na presença Sim, de Deus, com né? Em certeza. casa a gente faz o nosso culto. Então, a gente tá alicerçado, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual conselho vocês dariam pra uma pessoa que tá construindo uma família agora? Por exemplo, eu e o Eduardo vamos casar. E se vocês tiverem algum... Já tem data? Já. Quando? Ih, espadei, galera! Vazou! Vazou na net. Põe o pi. Então, a gente vai casar esse ano. Então, Legal. o coração já Nós tá meio assim. casamos dia 24. Oh, Oi. não, 24 ela nasceu, 24 de novembro. A gente Ai. casou dia 19 de 19. novembro. 19 de novembro. Olha, perto de um feriado, né? Uhum. E aí, qual seria um conselho que vocês dariam pra gente ou pra quem tá construindo uma família agora? E um conselho em base em Deus, né? Igual vocês estavam falando o tempo todo. Ah, eu aconselho sempre respeitar, não mentir, né? Não ter senha no celular. senha, pode ter. Não, mas Não ter senha pro outro. não esconder a senha, né? Não esconder assim. Eu acho que é isso, é sinceridade, sempre estar falando. E o diálogo é a chave de tudo. Tá com problema? Não dorme Isso. chateado um com o outro. Isso Não é o façam princípio isso. que a gente tem É. desde quando a gente casou. A gente tá com... Quantos anos, meu amor? O quê? A gente tá 14 anos casados? 14. 14 anos casados. 2011 vocês falaram? Isso. É. Vai fazer agora- 2011. vai fazer agora em novembro. Mas, junto a gente tá Casados. 15, vai Tá pra casado. 16. Mas casado, E a 14. gente nunca dormiu sem se falar, brigados. Porque tem. Briga tem, às vezes... discussãozinha, né? Normal. E outra coisa que a gente sempre deixou claro. Nossa filha nunca viu nossas brigas. Nossos filhos nunca viram. Se foi um momento da gente ficar bravo um com o outro, ela percebe. Ela fala, ih, deu ruim. Ela fala, pai, o que você fez? Ela fala, não sei, tá vendo? Vou puxar aqui, não tá puxado. Mas... aí ela fala, ih, deixa eu ir lá pro meu quarto. Então ela nunca viu. Sempre quando a gente vai fazer isso, a gente fecha a porta do nosso quarto, que é o nosso local íntimo. Outro conselho também, o quarto de vocês tem que ser blindado. O quarto de vocês, de quem tá pretendendo casar, é blindado. Ninguém tem acesso ao nosso quarto. Ah, chegou visita, dormindo no seu quarto. Não. O quarto é meu, da minha esposa. No máximo, minha filha, quando tá com medo de trovão, alguma coisa, ela dorme lá. Mas é nosso, tem que ser Sim. blindado. Porque é o momento ali de você, de intimidade do casal. E é o momento de você resolver Né? tudo. E querendo ou não, carrega uma base espiritual muito forte, Sim, né? sim. Então, uma dica é isso, nunca dormir. Isso aí a gente sempre deixou, né, amor? Sempre deixou claro que a gente não dorme brigado um com o outro. De jeito nenhum. A gente pode estar de bico, esse dia mesmo ela tava de bico comigo aí. Hoje você tá muito linda, tá? Obrigada. Ela tava de bico aí comigo, foi quase. Foi os 49 do segundo tempo ali, mas fui lá e falei, e aí, filha, bora resolver. Não, mas falei, não, bora resolver. Ah, não, amanhã a gente conversa. Falei, não, a gente nunca deixou pra amanhã, porque a gente vai deixar. E resolver. Porque quando você resolve no dia, isso não gera pensamentos. Sim. Porque ali, se você já tá dormindo, o inimigo já tá ali, ó, fermentando. Então, se você consegue resolver, Deus já tá no meio. Agora, quanto mais distante você deixar para resolver, mais difícil fica, porque o inimigo vai ali naqueles momentos jogando setas. Então, você não tá blindado, porque você tá com raiva, você já tá com sentimento ali, né? O Espírito Santo tá ali tentando chegar, você fala, não, fica aí um pouquinho que eu tô aqui bravo. Tô bravo. E o inimigo vai se apoderando, né? Então, pensamentos negativos vai... E é onde o casal, ele perde intimidade, né? Diminui ali a relação com Deus também, a ligação. Então é isso. Nosso conselho, acho que melhor é isso, né, irmão? Diálogo. Diálogo. Muito Muito diálogo.
Esse é o nosso conceito. Deixar o marido jogar A gente bola. funciona. Ah, pode, deixar? Pode Deixar É, o pode marido deixar. jogar bola. Deixa. Ele não joga bem, então tá Não, tudo bem. jogar não, né? Dar aula é diferente. Cada coisa. Obrigado. Tem uma coisa nesse de jogar bola. A Nick, quando nós namorávamos, no começo do casamento também, ela ia em todos os jogos meus. Todos os jogos. Eu ia jogar bola, ela ia. Tem uma parte boa e tem uma parte ruim, porque ela queria que eu fizesse gol. Se eu passasse 5 horas jogando bola, enquanto eu não fizesse um gol, ela não queria que eu saísse de lá. Você só vai sair, eu falo, mas tô mancando, né? Você só vai sair depois que fizer um gol. Mas é muito gostoso o homem sentir, assim, a mulher apoiando. Não digo que precisa ir todo jogo, né? E mulheres, a gente não pensa em nada, a gente só tá jogando bola. É um momento que não passa nada na nossa cabeça. A gente só quer jogar bola, fazer um gol e sair feliz. Pronto. E a torcida vai, neguinho! Tava gritando lá. Passar as vergonhas, mas valeu a pena. Gostava. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, se vocês têm algum testemunho sobre a questão do casamento em si. Ou como foi o casamento de vocês, assim, ou a parte do relacionamento, um testemunho de vocês dois como casal, algo que foi difícil e que vocês viram que Deus estava trabalhando ali. Se no noivado, como funcionou. O testemunho maior mesmo foi isso, né? Dele. Porque assim, quando eu conheci o Douglas, eu não sabia que ele era do candomblé, né? Eu não sabia. Escondi. Porque a gente saía, a gente namorava, a gente conversava e eu queria falar sobre isso, né? Aí eu falei, e aí você vai na igreja, né? Ele, não, nenhuma, não, católico, nada, não. Quer dizer, ele tinha vergonha ao mesmo tempo, por quê? Porque ele Por causa das dúvidas, né? as dúvidas. Que era... Não é algo me sentia aceitável, confortável, né? né? E quando eu soube, eu levei um choque, né? Porque assim, na igreja que eu frequentava, era uma igreja de libertação, né? Então a gente tinha muito disso, né? Ai, demônio, não sei o quê. Aí eu ficava, né? Pensei, meu Deus. Quem tá do meu lado me manifesta, né? Tinha esse medo. Misericórdia, Jeová. Foi o que você me falou, né? Mas enfim, depois que eu falei, poxa vida, é agora, né? Aí eu fui, eu passei por 2 igrejas, né? Antes de voltar pra cá. Uma era a Assembleia, né? Que era bem rígida. Aí eu cheguei pro pastorzinho e falei, pastor, eu tô namorando eu gosto de um rapaz, mas ele é do candomblé, o que eu faço? Aí ele falou, sai fora, filha. Nossa, sai fora. Sai fora, porque se você não leva ele, ele te leva. Eu falei, Deus o livre, eu não vou. Ele falou, não tem papo. Eu falei, tá bom, né? Fiquei triste, por quê? Porque eu gostava do neguinho. E agora? E agora? Aí eu fui para uma outra igreja. Aí eu fui para uma outra igreja, que é a Igreja da Libertação, e eu falei para o seu pastor, eu gosto do neguinho, mas ele é do balacobaco, e agora? Aí ele falou, não, filha, ele é uma alma. Ele é alma, a gente vai ganhar ele para Jesus. Por isso que eu creio que tudo nessa vida tem a mão de Deus. Eu nasci, eu conheci Jesus aqui, mas eu tive que sair. Esse período que eu tive fora, eu conheci neguinho. Conheci neguinho e voltei pra casa do pai, pra minha casa, né? E trouxe ele comigo. Mas foi complicado. Foi complicado. E esse pastor me ajudou demais. Ele me ajudou demais. Ele apacentou o Douglas. Caramba. Eu me lembro uma vez que ela me chamou pra ir na casa. Fizeram uma puca pra mim. Me chamou pra ir na casa dela. Tô lá e daqui a pouco do nada ele aparece. Eu falei, você chamou ele aqui, né? Eu não, ele tá passando, evangelizando. Ele lá também. Tudo bem. Aí começou a conversar. Aí conversamos ali também de boa. Mas ela fez a. Depois ela confessou. Armadilha. Fez a ponte. Eu fiz a ponte, porque eu queria casar com o neguinho, né? Deus preparou ele pra mim. E trouxe ele. E conta também que você pediu, né? Foi do jeito que você pediu, né? O quê? Pediu o quê? Não, que ela. O marido, ela não cansa de falar isso. Em casa você fala direto. Conta pra gente. O que eu pedi. Neguinho de cavanhaque.
Falei, pai, eu quero um neguinho bonitão, assim, de cabelo liso, cavanhaque. Tem cabelo Deus me liso, deu. cavanhaque. Deus é lindo, Deus é perfeito. É verdade. E é esse, o nosso... O testemunho sobre o casamento foi isso mesmo, foi o começo, né? Entendi. O começo A foi parte mais difícil, assim, mais porque, difícil. tem aquela Uma luta questão espiritual, né? Muito grande, né? da aceitação também, até eu mesmo identificar o que eu queria, o que eu... para que lado que eu ia seguir. Sim. Ia ficar em um mundo de dúvida ou ia para um lugar onde eu já tinha a certeza do que era, né? Então, só que ao mesmo tempo eu ia largar minha parentela para seguir uma vida nova. Então, E quando vocês voltaram pra CCI, vocês lembram mais ou menos uma data? Ah, foi antes da pandemia. foi antes. Foi um pouquinho antes da pandemia. Eu já não estava bem, né? Onde eu estava congregando. E ele era líder, né? Ele fazia muita coisa. Ele era diácono e líder de células. Então, ele estava ali, ele amava aquilo que ele fazia. Então, ele estava naquele meio ali. Ele não podia sair, mas eu não aguentava mais. Porque eu passei umas provações muito grandes lá. Eu não aguentava mais. Sim. Aí, eu falei pra ele assim, ó, você vai, lidera, faz o que você tá fazendo. Porque você tá fazendo o seu melhor. Sim. Só que como eu não estou bem, eu vou visitar a igreja que eu ia, né? E quando eu cheguei aqui, nossa, muito receio de vir pra cá. Eu tive muito receio. Porque eu saí, fiquei 10 anos fora, eu não entrava aqui. Eu falei, puxa vida, e agora? Eu vou lá. Eu vim. E nesse dia, o pastor Gelson pregou sobre Mefibosete, né? O Lodabar. Nossa, foi uma pregação que ele falava assim, filha, sai do lugar, né? De onde você tá, volta. Que foi o que aconteceu, né? Com Mefibosete, quando Sim. Davi me mandou chamar. Eu falei, meu Deus tá falando comigo. E quando foi o apelo de oração, no final, eu fui e oraram por mim uma oração tão, tão linda. E no final, todo mundo me cumprimentou como se eu nunca tivesse saído daqui. Sabe, esse acolhimento da nossa igreja é tudo. Sim. É tudo, porque eu me senti como se eu nunca tivesse... Foi mágico. Falei, meu Deus. Deus falou comigo, pediu pra eu voltar, porque parece que não tinha mais ninguém na igreja. Parecia que era só pra você. Era pra mim. Parecia que o pastor Deus falou assim, Nick, ó, Deus tá falando isso pra você, sabe? Nossa, muito louco. Muito legal mesmo. E eu falei pra ele, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu vou orar mais, né? Porque assim, eu não saí porque fiquei de bico, tô de mal da igreja, não. Eu fiquei 5 anos orando pra sair, porque fazia 5 anos que eu tava mal lá. Nossa. Então eu passei 5 anos orando. Foi quando Deus me trouxe naquele dia e o pastor pregou o que eu precisava ouvir. E depois de um tempo ele já foi também, né? Demorou. Não, foi... Pelo que eu puxei aqui, parece que foi em 2019 que nós viemos pra cá. Sim, foi antes da você pandemia. veio depois de dias, meses? Não, a gente veio junto. A gente veio praticamente... Você veio visitar, acho que umas 2 vezes. 2 vezes, Mas depois a você gente veio decidiu comigo. vir junto. Porque, assim, como ela disse, eu estava à frente de uma obra e eu não podia entregar. Tava um ponto de célula e tinha que acabar aquele período para eu poder, né? Não vou abandonar do nada. Sim. É uma família, são almas, né? Então eu esperei esse período só pra gente poder finalizar essa célula. E assim, ela já vinha, né, magoada, chateada com algumas coisas. E eu via que isso já não estava fazendo bem para ela. Por mais que eu estivesse tranquilo, fazendo a obra, fazendo o que eu gostava, tudo, eu não podia deixar minha esposa nessa situação. Aí eu falei pra ela, não, vai, você quer ir lá visitar? Vai, só que a gente tem que sair daqui e ir pra algum lugar. Sim. A gente não pode simplesmente, vou sair daqui desse ministério e vou ficar paisando, ficando à vontade, que aí é onde a pessoa acaba caindo, acaba desistindo, acaba, né, sem um lugar certo pra ir. Então ela veio, gostou, ela me explicou, falou que Deus falou com ela e automaticamente a gente já pediu a bênção pro pastor, o pastor entendeu a nossa situação e nós saímos de lá e viemos pra cá. E estamos aqui até hoje. Amém. Cheguei aqui sim, também, sim. já tinha trabalhado com o Diel, já conhecia, a igreja também me abraçou muito bem. Então foi bênção. Amém. Vou fazer uma pergunta pra você. Tomando uma aguinha. Você já é tão nova e já faz parte de um ministério, né? No Ministério de Dança Cotistela.
Eu já participei lá, era uma época muito boa. Tistela é um pouquinho brava às vezes. Eu lembro que eu não dançava muito bem, minha mão fazia mão de aranha, que ela falava. Ela, arruma essa mão, Tainá! Aí eu arrumo. Eu ia te falar como é a sensação de estar no ministério de dança, que você tá ali dançando e louvando ao Senhor através de gestos. O que você acha, como que é? Eu acho muito bom. Eu gosto de estar aí, né? Mesmo que Essa é a parte ruim, né? mas sim, eu gosto de estar lá porque eu tô reunida também com minhas amigas, né? Tô dançando pra Deus. E como que eu esqueci o que eu ia falar? Não, sem problema. É isso. Então, E ela teve a oportunidade de. Não é oportunidade, né? É porque na missa eu faço vôlei. sim. Quarta depois da aula, tô na minha escola mesmo. Aí tem sábado. Em sábado, que é das 10 às 11. Então eu ia perder metade se eu fosse sair mais cedo, né? Do ensaio, eu ia perder metade. Então, aí eu pensei, eu não consigo sair. Mesmo eu tô ali já faz muito tempo e eu não consigo sair. Sim. Sair lá, parece que não é pra mim sair mesmo. Então, é isso. Ela optou entre o vôlei, que é uma coisa que ela Ela gosta, tá né? gostando muito agora, ele tá naquela empolgação de fazer. Aí quando o professor falou, ó, as aulas são quartas e sábado. Aí ela pensou, ela falou, mas sábado eu tenho ensaio. Aí ela priorizou o ensaio do que o vôlei, né? Sim. E isso é difícil. É assim. muito Se a difícil. gente parar e pensar numa criança que tá numa... tá empolgada, a criança não quer nem saber, né? Quer fazer. Verdade. Então ela priorizou. Aí dá pra ver a dedicação dela, ela gosta. Isso é bom pra ela. Acredito eu que os ensaios aqui, na minha época. Ai, falando, parece que sou velha, né? Na minha época era de quinta, nos cultos de estudo. Era à noite. Então, tipo, tinha cultos que a minha mãe não conseguia vir. E aí eu não podia falar, mãe, eu tenho um ensaio, isso, aquilo. Você optou por isso, né? Tipo, você parava de vir pro ensaio, né? Porque você ia começar algo que você gostava muito. Ou você, né? Porque dançar também é muito bom. Você tá dançando pra Deus. E jogar vôlei também é muito bom, que é um esporte, você praticando um esporte que, ó, se você for muito bom, você pode ser até uma futura atleta aqui de Itanhaém, que vai ser um fenômeno. Então, você se dedica, por exemplo, na quarta-feira. Na quarta-feira, se você se dedicar, você vai ser a melhor. Só um dia de treino, mas esse seu um dia pode ser melhor do que a pessoa que vai em 2. E você vindo nos seus ensaios, pode mostrar que você tá dando o seu melhor pra Deus. E você não tá tirando ele como prioridade, né? Você colocou ele como prioridade na sua vida, em vez de colocar o vôlei. Que o vôlei é algo que você tá gostando, é algo que um momento pode ser que seja passageiro ou algo que seja continuo, duradouro na sua vida. Mas você tá priorizando Deus na sua vida, e isso é muito bom. Eu falo porque hoje em dia eu tô no Ministério de Dança, eu tô no Profetiza. E a gente ficou um tempo sem dançar. E foi muito difícil. Acho que foi o tempo mais difícil na minha vida foi quando eu fiquei sem dançar pra Deus. E você não pode parar de... Fica nesse ministério, que é um ministério incrível. Onde você tá mostrando a sua maior adoração, que é dançar pra Deus. E é isso. Era isso que eu te falo. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que é ter Deus no centro, né? Acho que quando você... Baseado em tudo que falamos aqui, acho que é isso, né? Nossa família é constituída com Deus no centro. Isso aí. Nós priorizamos Ele desde o início. E é começar bem para as coisas seguirem bem, né? Sim. Verdade. Quando ali naquele momento que ela falou, ó, a partir de agora a gente vai fazer as coisas certinho. Então, se a gente quiser ter relação, a gente vai ter que casar primeiro, a gente vai seguir aquilo que manda a palavra do Senhor. Então, desde o começo ali, nós priorizamos fazer as coisas certas, né, amor? Sim. Então, Sim. acho que essa foi a base pra gente hoje. Nós temos os nossos princípios, nós temos as nossas... como nós falamos, nós costumamos orar em família, nós temos as nossas brigas, essas coisas, a gente resolve no dia. Sim. Então, são estratégias que Deus deu pra gente poder estar com essa família alicerçada até hoje. A rocha. E é isso. Bom, é isso aí. Queria então agradecer a vocês, né, por esse tempo, para estar conhecendo
realmente a trajetória de vocês, né? Porque às vezes a gente vê aqui no culto, no dia a dia, mas não sabe, A né, história. a história de vocês, quem vocês são. E é legal conhecer isso. E eu queria dizer também que teve esse programa, mas vamos ter que marcar uma data porque tem outra coisa vinda por aí também. As famílias que estão As famílias que estão participando do podcast vai ter uma outra participação, né? Vocês vão ficar sabendo aí mais pra frente. É algo bem bacana que a gente tá programando. E é isso. E vocês aí, fiquem ligados, Fiquem tá bom? ligados, Fica ligado galera. nas redes sociais que vai sair uns spoilers lá. E a gente vai estar soltando tudo lá. Você não pode perder todas as trajetórias das pessoas que estão vindo aqui. E a parte 2. Fica ligado. Fica ligado na parte 2.